Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o pastor Marco Antônio. É uma alegria para nós estarmos juntos novamente neste podcast Transformar. A segunda edição do podcast, e é uma alegria para nós ter você conosco participando desse trabalho. Primeiramente eu quero que você mande esse link para as outras pessoas a qual você tem um pensamento de evangelizar, porque hoje nós temos aqui uma palavra profética para a sua vida e para a vida das outras pessoas que precisam ouvir essa palavra. Voltando aqui, eu quero dizer para os irmãos que esse projeto é um projeto da Assembleia de Deus, Ministério de Caeté, é um sonho a qual nós sonhamos em fazer um podcast para nós estarmos colocando aqui os nossos irmãos para falarem um testemunho daquilo que aconteceu na vida deles, daquilo que está acontecendo. Então, alegria para nós ter você conosco, e nós estamos usando o tema em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, que diz assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos de acordo com o vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é alegria para nós ter você conosco para participar deste grande podcast. E hoje eu tenho a alegria de chamar aqui o nosso irmão, e primeiramente eu quero aqui falar, ele é esposo de uma grande mulher, e ele é casado e tem 2 filhos, né? E trabalhou na empresa Anglo Gold. Hoje já está aposentado, e lá na Anglo Gold ele trabalhou como operador de equipamento pesado. E esse rapaz ele tem um testemunho muito grande nessa empresa. E esse rapaz ele é pedreiro, chefe de obra, é empresário na área da construção civil e na obra do Senhor. Ele serve a Deus como porteiro, coordenador geral do departamento infantil, ele é dirigente do departamento da família aqui do nosso templo central, e agora está sendo instrumentista, sim, está estudando música para ser um tocador da casa do Senhor. É com muita alegria que eu chamo aqui o nosso irmão Márcio Lucas, mais conhecido como Marcinho. A paz do Senhor, Marcinho, tudo bem? A paz do Senhor, meu pastor. A paz do Senhor também para todos que estão em casa. Que o Senhor nos dê uma boa noite, em nome de Jesus, uma boa palavra. E eu espero que o testemunho que Deus tem me dado fale ao seu coração, em nome de Jesus. Eu agradeço a apresentação do pastor. Eu não sou tudo que ele fala, não, irmãos, mas tudo é pela misericórdia de Deus. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Nosso irmão Márcio Lucas é casado com a irmã Conceição, e os filhos é o irmão Ian e a irmã Kailane, né? Isso mesmo. 2 bênçãos, 3 bênçãos na realidade que Deus me deu. Minha esposa, primeiramente, e segundo veio o Ian, que é um rapaz muito abençoado, tem 13 anos apenas, mas é um rapaz muito bom e serve a Deus juntamente conosco na casa de Deus, e juntamente conosco também a Kailane, que também, pela graça e misericórdia de Deus, tem servido a Deus também na casa de Deus. Irmão Marcinho, nós temos visto a conduta do irmão, o caráter, e às vezes nós vemos o irmão muito, às vezes fechado, mas ele não é uma pessoa fechada assim não, irmãos. Tem uns adolescentes aí que sofrem na sua mão. Nosso irmão Jesuan, por exemplo, que está atrás desse celular, a irmã Bia, o nosso irmão Daniel. Haja vista que o irmão Marcinho não é aquela casca dura como muitas pessoas acham que é. Pelo contrário, o irmão Marcinho é uma pessoa muito alegre, uma pessoa divertida, né? Brinca muito com as crianças, com os adolescentes. Eu queria demonstrar isso para o povo que está atrás daquela câmera ali e às vezes não conhece esse irmão extrovertido que é o nosso irmão Marcinho. É verdade, pastor, verdade. E às vezes, irmãos, eu tenho até que me monitorar, porque às vezes eu brinco até muito com eles. E a gente não pode passar do limite também, né? Apesar de eu brincar muito com eles, às vezes eu pego no pé deles também, né? E o medo da gente, irmãos, é que se desvie do propósito que Deus tem. E por esse medo, a gente tem que se monitorar também.
E eu, como todos, né, monitoro, sabendo-se que eu gosto muito de brincar, às vezes de zoar com eles, aí eu me monitoro. Aí às vezes a minha esposa me puxa a orelha, amor, cuidado que você está brincando muito. Aí é assim, irmãos. E é assim que a gente vai levando a vida. Às vezes eu sou cara meio fechado, mas é só a cara. Não, a gente que conhece, né, a gente que está perto, a gente sabe que o irmão Marcinho é uma pessoa muito extrovertida. Irmão Marcinho, eu vejo também que o irmão passou por um momento muito difícil. Mas antes de nós falarmos desse momento difícil na sua caminhada, eu queria perguntar para você como é que foi o começo, a sua conversão, como que você ouviu a palavra, o que atraiu você para a presença do Senhor. Eu queria que você contasse sobre isso. Eu sempre gostei de acompanhar minha esposa nas coisas que ela fazia, às vezes até no dia a dia. E ela arrumava cabelo em um salão e, como eu disse, eu sempre gostei de acompanhá-la. E essa irmã sempre falava de Jesus para minha esposa, para mim, que anteriormente não era minha esposa, era apenas minha namorada na época. Mas mesmo na época de namoro, eu sempre gostei de acompanhar ela. E falando-se de Jesus, isso impactou meu coração. Aí um dia eu fui convidado a vir à igreja, a aceitar Jesus. Mas eu tinha comigo, como eu continuo tendo, que eu queria servir a Deus. Mas eu queria vir a hora que eu estivesse na minha consciência. Aí eu falava para minha esposa, que era minha namorada nessa época, eu quero, mas eu quero ir o dia que eu souber que lá é o meu lugar. E pela misericórdia de Deus, eu encontrei meu lugar. E aqui nós estamos, servindo a Deus. Nós não somos melhor nem pior do que ninguém, mas eu gosto, irmãos, de servir a Deus. Eu gosto de estar na casa de Deus. Eu gosto de falar de Deus. Jesus é bom, Ele salva e leva para morar no céu, irmãos. E mediante as perguntas que o pastor me fazendo, eu vou respondendo. Aí vocês vão ver o que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família, em nome de Jesus. Maravilha. Eu lembro que você falou comigo que você tinha um pensamento e esse pensamento ele acabou caindo por terra, né? Você tinha um pensamento que você não viveria além dos 40 anos. E você já está chegando aos 60, né? Que eu estou sabendo. Tá quase. Vamos caminhando para isso. Mas era uma certeza, pastor. Eu não falo que era nem pensamento. Era uma certeza que eu tinha dentro do meu coração, porque eu levava uma vida muito errônea. E mediante essa vida errônea, a gente fica com aquela característica da vida que a gente leva. Não adianta a gente mentir ou omitir, que a gente é característica daquela vida que a gente levava. E eu tinha essa característica. E eu tinha dentro de mim que eu não ia passar dos 40 anos. E era tão forte isso dentro do meu coração, que precisou de Deus vir e usar de uma pessoa, de um servo, para falar comigo. Aí Deus, nessa promessa, irmãos, que Ele teve e fazendo para mim, Deus falou para mim que eu ia ver os filhos dos meus filhos. Aí entra o que o nosso pastor falou, que caiu por terra esse pensamento. Mas isso dentro de mim era muito forte, muito forte. Eu tinha certeza que eu não ia passar dos 40 anos. E agora eu já estou com 45, caminhando para os 60. Eita glória! Isso é muito bom, né? Porque Deus, quando Ele faz uma obra, Ele faz uma obra completa. E hoje, por exemplo, você já não poderia estar aqui com a convicção que você tinha dos 40 anos, né? Você passou por um momento difícil também, algo que Deus fez que era impossível para os homens, e Deus fez possível. É por isso que nós estamos aqui, irmãos, porque esse podcast Transformar, Deus ele transforma vidas. Deus ele transforma e resgata. Deus ele muda a história. Deus ele muda aquilo que era maldição, ele torna bênção, né? Porque nós não podemos nos conformar com o que está acontecendo nesse mundo.
mas devemos transformar de acordo com o nosso entendimento, que é o entendimento da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E Marcinho, eu sei que você está sempre disposto na obra do Senhor, para fazer a obra, e eu pergunto, qual é a sua motivação para estar sempre disponível, para estar trabalhando na obra do Senhor? O que te motiva na igreja, na obra de Deus, para que você sempre esteja pronto, ativo na obra do Senhor? Teve uma certa vez que o pai do nosso pastor Marco Antônio me chamou a atenção um dia. É tão interessante, irmãos, que eu nunca vou esquecer do nosso pastor, presidente de honra. E ele me chamou a atenção um dia. Na hora que ele me chamou a atenção, foi tão forte, irmãos, que o meu olho começou a correr lágrimas. É tão interessante que a igreja estava lotada, cheia, irmãos. Aí ele, com todo carinho, com toda misericórdia, me chamou, falou aos meus ouvidos algo que só eu sei. E minha esposa, porque eu dividi com ela. E é tão interessante, irmãos, que aquilo me impactou profundamente. E foi a melhor coisa, um dos melhores conselhos que eu tive na casa de Deus. Na hora doeu muito, mas eu parei para meditar, parei para ver se estava certo, se estava errado. Mas foi, irmãos, mediante a palavra de Deus que o nosso pastor me chamou a atenção. E o que me motiva mais e mais, irmãos, Deus tem me dado muita bênção. Não era para mim sequer poder estar vivo, porque o que aconteceu comigo foi para a morte, não foi para mim estar de pé. Mas Deus, pela misericórdia dele, ele me permitiu estar vivo, de pé, estar bem. E Deus falou para mim, irmãos, que eu ia ser melhor do que antes. Eu acredito, irmãos, que a melhor motivação para nós que somos crentes, servimos a Deus, é a esperança de morarmos no céu. E essa esperança, irmãos, não sai de dentro de mim. Essa esperança para mim, irmãos, ela é profunda, mas muito profunda. E a minha esperança, irmãos, é morar no céu com o nosso Jesus um dia. E para isso, irmãos, Deus fala que Ele vai colher das nossas mãos o que nós temos feito, o que lhe é dado. E mediante isso, eu quero entregar para o nosso Deus algo honroso. Mesmo nas falhas, mesmo nas pequenas coisas, Deus tem nos dado graça. E eu agradeço em nome de Jesus. Maravilha. Então, voltando aqui, eu lembro que você contou um testemunho muito forte, e esse testemunho tem impactado vidas, né? Onde você passa, esse testemunho ele tem falado bastante com pessoas. Eu lembro que você foi uma empresa, e essa empresa impactou a vida de alguns trabalhadores, né? Que ouviu essa palavra, e eu queria que você começasse a contar esse testemunho para nós, haja vista que você trabalhava numa empresa de mineração aqui na cidade de Caeté, Anglo Gold, e nessa empresa você passou por um momento que foi o momento mais difícil da sua vida. Eu queria que você compartilhasse com o povo que está em casa. Isso mesmo, pastor, foi um momento bem difícil para mim, mas bem do iniciozinho, irmãos, um certo dia eu fiz um pedido para o nosso Deus, e eu falei com o nosso Jesus. Eu falei: Senhor, faça algo na minha vida que leve-me a crer em Ti, somente em Ti, e que eu tenha certeza que é o Senhor que esteja lá, no fim do túnel. Sem imaginar, irmãos, que eu trabalhava em uma mina subterrânea, fazendo esse pedido para o nosso Deus. E por permissão, irmãos, do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus usou de um servo dele e falou para mim um dia que eu ia ter um acidente para a morte. Mas, nessa mesma profecia, o nosso Deus falou para mim
que esse acidente seria para a morte, mas que eu não iria morrer. Ele iria permitir o acidente acontecer, mas que a minha vida seria para a honra e glória do teu nome. E um certo dia, eu saindo para trabalhar, exatamente numa sexta para o sábado, veio acontecer esse acidente. Eu estava trabalhando normalmente, como todos os dias, e eu sei que eu estava do lado de fora da máquina, desenroscando um bit, que é uma peça que vai na frente da haste do equipamento que eu trabalhava, e ouvi um estalo. Na hora que eu ouvi um estalo, eu só pensei da seguinte forma: vou entrar debaixo da lança. Porque a gente conseguia distinguir de onde vinha o estalo. Só que esse eu não consegui distinguir. Mas já era o que Deus estava preparando para mim. E essa pedra veio deslocar e cair em cima de mim. Uma pedra de exatamente, irmãos, 2.000 quilos. Sequer era para eu poder estar vivo. Mas a misericórdia de Deus dura de eternidade a eternidade. E não é diferente conosco, porque o Deus que nós servimos, Ele é Deus de amor. Ele é Deus de promessa. Ele é Deus que não quebra promessa. Ele é Deus que cumpre aquilo que Ele fala na vida da gente. E nesse acidente, eu vim a ter 10 vértebras fraturadas. Eu tive a escápula quebrada, que é osso nas costas. Tive o pé direito quebrado. Tive também um corte bem profundo na cabeça. E nesse corte eu vim perder muito sangue mesmo. E aí eles me tiraram da mina, numa maca. E eu lembro, irmãos, que eu mexia só o antebraço. Eu me lembro bem, eu tentava fazer o movimento de levantar a perna, mas a perna parecia que tinha uns 500 quilos em cada perna. E por mais esforço que eu fazia, eu não conseguia levantar a perna. Mas, um certo dia também, Deus colocou no meu coração de gravar os números do meu CPF e da minha identidade. Olha o que Deus faz por nós. Deus, irmãos, Ele é tremendo. Eu adoro servir ao nosso Jesus. Nosso Jesus, irmãos, é tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Eu adoro estar na casa de Deus. Eu adoro servir a Ele, entendeu? Mesmo não fazendo direito, eu gosto de servir. E Deus colocou no meu coração de gravar os números da minha identidade e do CPF. E eu me lembro bem que chegando no seu hospital, me levaram para o lugar onde faz raio-x, para uma sala. E eu lembro bem que o médico perguntou para um amigo meu que estava me acompanhando, que esteve lá no local, sentiu de me acompanhar até o hospital. E o médico fez a seguinte pergunta para ele: você tem os documentos do rapaz? Nós vamos precisar dos documentos dele. Aí eu fiz a seguinte pergunta para o médico: se os números da identidade e do CPF serviam. Aí ele falou: serve, mas quem tem? Eu falei: aqui, o senhor, por gentileza, pega uma caneta e um papel, que eu tenho os números. Aí eu lembro bem que o médico então olhou para mim e falou as seguintes palavras: você não parece que está com tudo que você tem, não. E eu sentia tanta dor, irmãos, mas tanta dor, que eu falava com Deus: Senhor, como pode, Senhor, um ser humano suportar tanta dor? E eu tomava, irmãos, morfina, Tilex, dipirona. Nada desses remédios retiravam a dor. Mas Deus, irmãos, pela sua misericórdia, Ele colocou dentro do meu coração que essas dores iriam passar. Iriam passar. E o médico da empresa
eu acidentei na sexta para o sábado, e no domingo teve um médico da empresa lá no hospital. Deus, irmãos, ele é tremendo, ele já tinha cuidado de tudo. E esse médico falou para mim as seguintes palavras: Márcio Lucas, eu vim aqui até o hospital só para te trazer um recado. Aí eu fiquei olhando para ele, imaginando que recado seria. Aí ele falou para mim as seguintes palavras: a sua cirurgia está marcada para quarta-feira, mas se não acontecer na quarta-feira, eu vou pegar um avião, vou lá em São Paulo buscar essa prótese, e da sexta-feira sua cirurgia não passa. Voltando aqui ao nosso irmão Marcinho, caiu uma pedra de 2 toneladas em cima de você? Isso mesmo. É isso mesmo que você falou? Isso mesmo, pastor. Você não está mentindo não, Marcinho? Não, de forma Se você estiver mentindo para esse povo aí... De forma 2 toneladas, 2.000 quilos. 2.000 quilos. Você está vivo ainda, meu filho? Pela graça e misericórdia Era de para você Deus. estar paralítico então? Era. Se você está andando normal? Melhor do que antes. Meu Deus do céu. Aí você vai fazer uma cirurgia. Aí na quarta, essa prótese chegou. Na quarta-feira, essa cirurgia foi feita. E eu fiquei no hospital exatamente por 12 dias. Nessa primeira etapa. Foram 2 etapas. Essa primeira etapa eu fiquei 12 dias. E logo após a cirurgia, foi me dado um tempo para voltar da anestesia, e pela misericórdia de Deus, Deus me deu esse tempo, e eu voltei da cirurgia, e a minha esposa estava aguardando eu passar, e na hora que eu passei, todo tampado pelos pés, aí ela falou: esse é meu marido. Me fala aqui, as pessoas, por exemplo, você teve algum feedback das pessoas falavam assim: o Marcinho ele teve acidente, ele não volta? Ou a sua esposa, por exemplo, sua esposa ela acreditava que você voltaria e voltaria a andar do jeito que você teve algum feedback assim que as pessoas falaram com você que você não viveria, que você, se você vivesse, né? Se você vivesse, você ia viver a vida toda deitado na cama, flutuando, ou né, você não teria mais vida? Alguém falou isso para você? Tivemos sim, pastor. Tivemos esse feedback. Os médicos, todos os dias, eles faziam reunião com minha esposa, minha mãe, e mediante a medicina, eu sequer ia poder sentar. Essa cirurgia que foi feita em mim, não foi para eu poder estar de pé, não. Foi para ver se eu poderia sentar. Mas Deus é bom. Meu Deus do céu. Só um minutinho. Irmãos, está vendo aí como que o testemunho é forte? Eu dei uma pausa aqui porque tem muita coisa ainda, e eu queria que você pegasse o link, né, desse Facebook, dessa demissão, e enviasse para os seus amigos, para estar ouvindo esse testemunho, que é um testemunho muito relevante para nós evangélicos, para as pessoas também que ainda não ouviu a palavra do Senhor. E esse testemunho tem impactado vidas. Imagina só, uma pessoa que estava trabalhando em um equipamento pesado em uma empresa, e cai uma pedra de 2.000 quilos ou 2 toneladas em cima dele. Ele vai para o hospital, né, e lá ele fica 12 dias, passa pela primeira cirurgia, e o pensamento dos médicos é que ele não viveria, mas ele viveu. E outro pensamento da cirurgia, que ele fizesse a cirurgia só para ele sentar, né? E hoje ele está sentado aqui, está andando, está correndo, está trabalhando, carregando peso. Isso é tudo para a glória de Deus. Mas eu queria que você, em nome do Senhor Jesus, tornasse esse conteúdo relevante, mandasse para os seus amigos, para os amigos dos seus amigos, para ouvir esse grande testemunho. Amém? Continuamos, irmão Marcinho. Deus, Ele é bom.
A Bíblia vai falar que Deus é bom o tempo todo, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. E Deus tinha feito a promessa para mim, que Ele ia me colocar de pé novamente, e que eu seria melhor do que antes. E eu, às vezes, eu ficava olhando o ônibus da empresa passar, os horários, eu acompanhava os horários, e um dia Deus falou para mim: você vai voltar ao teu trabalho. Eu confesso para vocês que eu gostava muito do que eu fazia, muito, mas muito mesmo. Eu tinha muito prazer em estar na máquina e fazendo o meu trabalho. E um dia Deus falou para mim que Ele ia permitir eu voltar a trabalhar. E Deus, irmãos, pela misericórdia dEle, me permitiu voltar a trabalhar. Mas veio as 10 vértebras fraturadas, que eu fraturei 10 vértebras, e quebrei a escápula, quebrei o pé direito. Era tanta dor, para vocês terem ideia, que o pé direito eu descobri que estava quebrado em casa. E eu fui até o hospital, depois nós descobrimos que o pé estava quebrado, e foi engessado o meu pé. E com isso, eu vinha ter uma trombose. Aí eu vinha ter embolia. Para vocês terem ideia, a dor da embolia foi tão grande que eu já não estava suportando a dor das vértebras. Mas a dor da embolia foi tão grande que ela tampou as dores das vértebras. Eu lembro bem que nós estávamos indo para o hospital e eu pedi ao meu irmão para poder estar comprimindo exatamente na reta do pulmão, porque com isso a dor era diminuída um pouquinho. Aí eu lembro que no meio do caminho eu falei para o meu irmão: aperta mais que eu não estou suportando as dores. E meu irmão falou comigo: mas sim, se eu apertar mais eu vou te quebrar uma costela, porque eu já estou apertando com o joelho. E chegando-se até o hospital, eles começaram a me dar morfina para poder retirar ou diminuir as dores. Aí eu lembro bem que foi me dado 3 doses de morfina, e enquanto mais morfina me dava, mais a dor aumentava. Até o médico falar comigo as seguintes palavras: não vão te dar mais morfina não, porque isso está te aumentando as dores, mas é trombose. Então não tinha remédio para tirar a sua dor, porque a morfina eles usam somente no caso extremo, né, de muita dor. Então não tinha mais remédio que ia tirar a sua dor, né? E você suportando todas essas dores, trombose, embolia pulmonar, 10 vértebras, né, que quebrou. 10 vértebras. O pé quebrado, e você nem sabia que o pé estava quebrado, né? Depois que você, chegando em casa, você percebeu, meu Deus do céu, tá vendo, irmãos? É tremendo. Antes do nosso irmão Marcinho continuar aqui, eu quero mandar um abraço para Lia Santos, né? Filha da nossa irmã Maria Fernandes, creio eu que eles estão assistindo lá. Irmã Maria Fernandes, manda um abraço para eles. Irmã Rosilda lá de Pedra Branca, irmã Ranália, irmã Vanessa aqui da sede, o evangelista Misael Nazário está lá conosco também, irmã Áurea, eita glória, Abel Lopes, né? Filha da nossa irmã Rita Lopes está conosco também, a Anne Almeida está conosco também, irmã Marcilene Lopes, é Marcilene Lopes? Isso, irmã Marcilene Lopes, que Deus em Cristo abençoe, né? Os irmãos aí, Luciano Silva, o diácono, ele está trabalhando, irmãos, lá na Anglo Gold, e está conosco aí também, né? Nosso irmão Ronaldo Torres, que é o nosso pastor Ronaldo, irmã Lana Lúcia está conosco, irmã Jeane, Marcela, que Deus em Cristo abençoe, irmã Adriana, irmã Lucinéia, se não me engano, foi a primeira a entrar aqui na nossa live, que Deus em Cristo abençoe, nosso irmão Silvonei, que alegria, irmão Silvonei, que saudade de você, moço, some não, irmã Maria Odete, que Deus em Cristo abençoe, a irmã Conceição, você conhece a irmã Conceição? Ela está ao vivo lá em casa, lá em casa não, na sua casa assistindo.
É isso aí, irmãos. A irmã Silvânia Nazaré, que Deus em Cristo abençoe. Os irmãos, comenta aí, comenta se está bom, se está ruim, se está ótimo, se está regular. Faça com que o Facebook tenha o nosso conteúdo relevante e ele vai indicar para outras pessoas também, em nome do Senhor Jesus. E está aqui também a irmã Isabel Cristina Correia Carvalheiro, que Deus em Cristo abençoe. O nosso irmão Luciano Casimiro estava aqui ontem na sede, que Deus em Cristo abençoe. Nós temos a irmã Daiane Ferreira lá do Trevo, eita glória! A irmã Maria Fernandes, olha só que benção, ela manda um abraço, a paz do Senhor para todos os irmãos. É isso aí, continua, nosso irmão Marcinho. E Deus é bom, irmãos, Deus é bom o tempo todo. E eu vim ter esta embolia para os irmãos terem ideia. Eles me levaram para o quarto e começaram a me dar um anticoagulante. E esse anticoagulante diluía esse sangue que estava muito grosso, e com isso eu vim, irmãos, a expelir. Era tão forte, irmãos, que eu expelia pela boca coágulos de sangue do pulmão. E é tão interessante, irmãos, tão interessante, que o meu testemunho, que a gente vai e volta. Eu lembro, eu vou e volto. Um certo dia Deus falou assim para mim: casa-te. Aí eu falei com Deus: Senhor, como posso casar agora? Não tem nada para oferecer para minha esposa. Aí Deus, pela graça e misericórdia dele, falou para mim: casa-te agora, e tu saberás por qual momento eu estou te mandando casar. E pela graça e misericórdia de Deus, irmãos, tinha momentos mais íntimos que é a minha esposa que teria que estar comigo, porque eu sou meio vergonhoso, irmãos, em certas situações, e teria que ser um esposo para estar comigo nessas situações, que foi essa esposa abençoada que o Senhor me levantou. É isso aí. Voltando aqui então, Marcinho, eu queria que você contasse no meio desse testemunho o valor que tem essa irmã Conceição, né? Eu sei que você tem conversado conosco, demonstrado a importância dela na sua caminhada cristã. Eu queria que você falasse também para o povo entender o mistério de Deus, né? Que Deus trouxe essa Conceição para a tua vida, para transformar, de acordo com a palavra, de acordo com a conduta dela, a sua caminhada. Deus é bom, irmãos, o tempo todo. E nessa bondade e misericórdia do Senhor, o Senhor me deu a minha esposa. A Bíblia vai falar que não é bom que o homem viva só. E eu não sou diferente dos irmãos que estão aqui conosco, diferente do pastor. E eu pedi a Deus que o Senhor me desse uma pessoa que pudesse viver comigo, que pudesse me entender, que pudesse aturar as minhas chatices. O pastor anteriormente ele falou assim que às vezes eu pego no pé dos adolescentes, e às vezes eu pego mesmo. Mas isso aí, irmãos, é amor, é carinho que eu tenho por eles. Até no pé da filha do pastor, às vezes eu pego, irmãos. E a gente tenta, né, viver em união com todos, pela misericórdia de Deus. Irmãos, tem irmãos que não sabem, né? Eu vejo que o Daniel sofre na mão do Marcinho, viu? Daniel é aquele meio tímido, meio acanhado. Verdade. Mas o Marcinho também tem esse lado amoroso, né? Os adolescentes gostam muito dele porque ele brinca, mas também fala sério. No momento de falar sério, ele fala e chama atenção mesmo. Isso é muito importante, porque o adolescente, a criança, ele percebe que as pessoas têm neles confiança a partir do momento que as pessoas falam a coisa certa, a verdade, chama atenção na hora que tem que chamar atenção e brinca na hora que tem que brincar, né? Há o tempo para tudo. Verdade, verdade. Palavras muito benditas. E a minha esposa, irmãos, é uma bênção na minha vida. Deus me deu para a honra e para a glória do nome dele. Me deu uma esposa abençoada,
que me entende, que me atura às vezes, que às vezes eu também estou muito chato. Eu tenho um defeito, irmãos, que eu digo que às vezes é até defeito. Eu gosto das coisas muito certinhas, às vezes até uma coisa fora do lugar me deixa chateado. E minha esposa me entende, irmãos, mediante essas coisas. E como Deus me deu minha esposa, me deu meus filhos, abençoado, me deu o Ian, que é uma bênção na minha vida, trabalha na casa do Senhor, ele está aqui conosco nesse momento, trabalhando para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Kailane também, que é uma bênção, é uma menina muito abençoada, ela também trabalha na casa do Senhor e tem nos dado tremendas, inúmeras alegrias. E eu louvo a Deus pela vida deles. Maravilha. Agora, voltando aqui ao testemunho do nosso irmão Marcinho, você passou pela primeira cirurgia, você falou que teve a embolia pulmonar, trombose, né, quebrou o pé estava quebrado. E aí, a partir desse momento, a segunda cirurgia, como que você voltou para casa, como que você andava, ou se não andava, como foi as fisioterapias? Me diga aí como é que foi esse processo. Eu andava com muita dificuldade nesse passatempo que eu tive, porque Deus falou para mim que ia ser passageiro. Foi apenas uma passagem. Foi luta, sim, foi muitas dores, sim, mas foi passagem. E eu andava, irmãos, com a bengala. Meu irmão, ele mexe com madeira, e ele foi lá com todo carinho, com todo amor, confeccionou para mim uma bengala. E a bengala que ele confeccionou para mim, irmãos, ele confeccionou ela numa certa altura que eu andava. Como eu tive trombose, veio a dar embolia, esse gesso que foi colocado teve que ser retirado antes do momento certo, antes da cicatrização. E o pé, o osso do pé não colou, porque teve que ser retirado esse gesso antes do momento certo, vamos dizer assim. E eu andava, irmãos, na rua, eu firmava a minha mão na bengala para o pé ficar aéreo sem apoiar, porque se eu apoiasse eu estava arriscado a fazer mais uma cirurgia no pé. Aí eu não queria mais uma cirurgia que dependesse de mim de não fazer, e isso dependia de mim. Aí eu andava na rua, eu lembro que eu recebia num banco um pouco distante de onde eu morava. Aí eu fazia questão de ir a pé, porque dentro de mim Deus tinha colocado que isso ia me ajudar naquele momento que eu estava passando e me fortalecer. Eu emagreci muito, me encurvei. Eu tive, quando, para os irmãos terem ideia, eu fiquei uma semana sem alimentar, porque eu estava sendo preparado para essa cirurgia, e a cirurgia a qualquer momento ela poderia acontecer, e eles já estavam me preparando para essa cirurgia. Eu fiquei uma semana sem alimentar, uma semana, e eu, irmãos, olha que eu comia muito, muito, mas muito mesmo. Como diz o ditado, eu dava muita despesa na casa da minha mãe e na minha casa, e uma semana sem alimentar. E eu lembro, irmãos, em casa já, eu tinha que fazer força. Eu comia, mas eu tinha que fazer força para a comida ficar no estômago. Aí um certo dia eu descobri que aquele biscoitinho salpete, pastor, me ajudava a segurar a alimentação no estômago. Aí eu almoçava, jantava, e eu tinha que começar a comer pedacinho de biscoito, bem lentamente, para me ajudar. E com isso, a alimentação, o meu estômago voltou a acostumar com a alimentação. Mamacê, nesse processo aí, tem pessoas que às vezes passam por uma situação e às vezes desanima, entrega o cargo, para de congregar, para de ir na igreja, para de fazer as coisas para Deus, ou desanima, e até mesmo em casa não consegue mais movimentar
às vezes a depressão ou a ansiedade assola essas pessoas, né? E Deus preparou você, né? Deus falou que você ia passar por um processo e depois você ia voltar. Mas em algum momento nesse processo, você pensou em desistir? Você pensou em chutar o balde, jogar tudo para trás e caminhar para frente, esquecer que você tinha um Deus, né, afastar dos caminhos do Senhor? Porque às vezes a pessoa pensa: meu Deus do céu, eu estou na presença de Deus, faço as coisas corretas e eu estou passando por esse momento aqui, e às vezes a pessoa pensa que Deus não está com ele, né? Às vezes Deus abandonou. E você, nesse processo, em algum momento você pensou em voltar para trás e parar tudo? Deus é bom, irmãos, o tempo todo. E nessa bondade do Senhor, o Senhor nunca, irmãos, permitiu eu pensar em desistir ou retroceder. Luta, todos nós temos. Todos nós temos. A Bíblia vai falar que neste mundo tereis aflições. Então não é diferente para mim, não é diferente para o nosso pastor, não é diferente para ninguém que está aqui. Mas parar nunca, retroceder jamais. E Deus, irmãos, Ele tinha feito uma promessa na minha vida. E essa promessa, irmãos, eu agarrei com as duas mãos e os dois braços. E Deus tinha falado para mim que Ele ia me colocar melhor do que antes. Eu falei para o Senhor: mas como, Senhor, uma pessoa que tem uma prótese ser melhor do que antes? Que os médicos falaram a respeito do conhecimento deles, até onde eles tinham o conhecimento. E depois que eu estava de pé, eu não ia poder pegar 3 quilos sequer. Para os irmãos terem ideia, se eu estendesse os braços para frente, eu caía. Eu não aguentava o peso do meu próprio braço. Eu não tinha coordenação motora para poder colocar alimento na boca. A minha esposa tinha que colocar comida na minha boca, para vocês terem ideia. E a bondade de Deus, irmãos, ela é tremenda, é infinita, para a minha vida e para a sua que está aí do outro lado. O mesmo Deus que eu sirvo, esse mesmo Deus que você serve, o mesmo Deus que fala para mim, Ele fala com o nosso pastor, fala com você que está aí. E a salvação não tem preço que pague. A salvação, que a Bíblia vai falar que nem com todo o ouro deste mundo, nem com toda a prata deste mundo, compra-se uma alma. E é este valor que a minha alma e a sua tem para Deus. E nessa caminhada aí, desse processo, você caminhava com a bengala, né? Uma bengala até maior do que às vezes poderia ali, né? Fez com que você tivesse mais esforço ainda, né, Marcinho? Aquela bengala ali foi até uma estratégia de Deus para você ter mais esforço, para você exercer mais os músculos, ativar mais o seu corpo para passar por esse momento difícil. E quando você vinha para a igreja, né, você sentava no banco, e a dificuldade de sentar, porque lá no passado você fez uma cirurgia somente para sentar. Você ficava confortável, né, de sentar no banco, as pessoas que estavam do teu lado? Como é que era esse processo? Para os irmãos terem ideia, quando eu sentava no banco, às vezes alguém esbarrava no banco, isto aí me dava choque na coluna. As dores eram tantas que sequer poderia esbarrar em mim. E com essas dores, Deus é tão bom, irmãos, tão tremendo, que para os irmãos terem ideia de como Deus é bom, as dores, o braço todo doía, irmãos. É só um exemplo para vocês terem ideia do que eu estou falando. Eu sei que todos nós conhecemos a Deus, todos nós conhecemos nosso Jesus, Salvador. A Bíblia vai falar que Ele é Deus de eternidade a eternidade, Ele é bom de eternidade a eternidade.
Não precisa Deus estar aqui falando dele, porque você já conhece, já sabe que Deus é bom. Mas nós estamos aqui para confirmar mais uma vez que Deus é bom na minha vida e na sua vida. E neste mundo tereis aflições. Eu tive aflições. E as dores eram tão grandes, mas Deus, pela misericórdia dele, o meu braço doía todo. Aí de repente parava de doer um dedo, parava de doer o outro. E a dor foi caminhando. E essa dor, irmãos, juntou aqui no peito. Eu me lembro bem de um presbítero que tinha aqui na igreja, chamado Antônio Roberto. Toda vez que eu chegava, irmãos, um certo tempo, que ele estava aqui conosco nessa época, ele tinha uma cadeira preparada para mim. Ele trazia essa cadeira até mim, era só o momento dele ver eu chegar. E ele sempre trazia essa cadeira e falava comigo: está aqui para você, irmão. E o cuidado da igreja, irmãos, comigo foi tão grande. As orações foram muitas, inúmeras orações. E essas orações, irmãos, atingiu o céu. E Deus, pela graça e misericórdia dele, foi retirando as dores. Eu lembro bem que um certo dia eu fui ao médico e falei com o médico que eu queria parar de tomar os remédios. Aí o médico me perguntou: mas as dores acabaram? Eu falei: não acabaram. Mas, mesmo assim, eu quero parar de tomar os remédios. E Deus, irmãos, colocou no meu coração parar de tomar esses remédios. E a dor, irmãos, foi diminuindo. O nome do meu remédio chama-se Jesus Cristo, nosso eterno Salvador. Aleluia, glória a Deus. Que bênção, irmãos. Deus é o Deus de promessa. Deus, ele faz promessa. Deus, ele permite que nós passemos por momentos difíceis, né? Como nosso irmão Marcinho passou. Uma pedra caiu, uma pedra de 2 toneladas caiu em seu corpo, né? Era para ele estar, hoje era para ele estar lá na glória, conversando, né, com o Senhor Jesus, né? Alegre. Mas não, Deus, ele permitiu que o Marcinho estivesse aqui para contar esse testemunho para nós e edificar a nossa vida. E Deus, ele transformou, né, melhor, né? Deus falou que ia fazer melhor, e realmente Deus fez o melhor. E hoje o nosso irmão Marcinho está desenvolvendo um trabalho excepcional no departamento infantil. Haja vista que no mês de outubro nós já temos aí projetos, né, para estar fazendo com as crianças no departamento infantil. Temos sim, pastor, temos sim. Pela graça e misericórdia de Deus, irmãos, nós estamos aí trabalhando juntamente com as crianças. Nós somos falhos, eu sou falho também, mas nós estamos aí tentando fazer a obra de Deus com perfeição. E outubro agora nós vamos estar fazendo evento aqui com as crianças, para que as crianças sintam-se alegres, felizes, brincam bastante e ouçam a palavra de Deus, em nome de Jesus. Nós estamos aqui caminhando para a nossa conclusão, Marcinho, mas eu queria que você deixasse uma palavra para aquele que está lá do outro lado. Às vezes tem alguém, né? Pode ter alguém, ou pode assistir depois no nosso Facebook, ou então no nosso YouTube, que esse vídeo ele vai para o YouTube também, da Assembleia de Deus Missão. E eu queria que você deixasse uma palavra para essa pessoa que está em casa. Às vezes ela está hoje enferma, ou às vezes está no hospital, às vezes está passando por um momento parecido com o que você passou. Eu queria que você deixasse uma palavra para essa pessoa, que Deus, ele ainda é hoje. Ele foi ontem, ele é hoje e ele é eternamente. Queria que você deixasse essa palavra para essa pessoa que está em casa. Deus é bom. De eternidade a eternidade, Deus é bom. E eu tive um diagnóstico dos médicos, até onde o conhecimento deles atingiu, que eu sequer ia poder sentar. Mas que essa cirurgia ia ser feita para ver se eu ia poder sentar. Mas Deus, ele é o médico dos médicos. Ele é o médico dos médicos.
E Deus, irmãos, Ele faz coisas que só o milagre pode explicar. Como nós não conseguimos explicar o milagre, Deus também nós não conseguimos explicar. Deus, pela misericórdia dele, irmãos, Ele permitiu ser feita uma cirurgia, ter sido colocada uma prótese em uma das vértebras, no meu pescoço. E Deus falou para mim, Ele iria me colocar melhor do que antes. Hoje eu faço coisas que antes eu não faria, antes eu não fazia. Isso, irmãos, é promessa de Deus. Confie na promessa de Deus. Confie no nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. A Bíblia vai falar que só Ele é digno de honra e de glória. O mesmo que Ele fez na minha vida, me levantar, me colocar de pé de novo. Você que está passando por um momento, saiba, é apenas um momento. É algo que lá na frente Deus vai te usar para você contar um testemunho. E com esse testemunho salvarás pessoas, salvarás almas para o reino de Deus. Em nome de Jesus. Quero aqui, irmã Marcinha, agradecer pela sua presença. Foi muito bom. Sentimos aqui realmente Deus falando através do seu testemunho. Você possa continuar sendo essa pessoa extraordinária, brincalhão, né? Porque nós temos visto isso. Às vezes eu tinha uma impressão, irmãos, às vezes a gente tem uma impressão diferente do nosso irmão Marcinho, né? Às vezes aquele camarada ali com a cara fechada. E quando a gente começa a ter uma amizade, a gente vê que ele é uma pessoa totalmente extrovertida. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes, irmão Marcinho, as pessoas olham para o pastor Marco Antônio e acham que ele é uma pessoa carrancuda, uma pessoa nervosa, mas às vezes não, irmãos. Os irmãos têm afinidade conosco, os irmãos vão perceber que nós somos gente como gente, né? Gente como a gente, né? Nós somos pessoas normais, como Elias, né? Com as mesmas dificuldades, com as mesmas, né? Então nós somos pessoas iguais, viu, irmãos? Então quero aqui agradecer ao nosso irmão Marcinho por estar participando do nosso segundo podcast, né? Que Deus em Cristo abençoe. E do primeiro de muitos, que você possa voltar em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. E eu que quero agradecer ao nosso pastor presidente pelo convite, que o Senhor continue honrando, abençoando o ministério do Senhor, juntamente com sua casa. Nosso pastor é uma bênção, irmãos. Eu agradeço muito Deus ter trago o Senhor para cá, como o nosso pastor de honra também. Deus é bom, irmãos, tem colocado ele aqui para estar cuidando de nós, nos ajudando a chegar no céu. Eu quero agradecer também minha mãe, meus irmãos, todos os meus familiares que se juntaram, todos se juntaram num propósito unicamente de me ajudar. Eu sei que eu sou falho, sou pecador, mas eu quero agradecer a todos, em nome de Jesus, que o Senhor possa ir ao encontro deles, salvar, fazer eles conhecer esse mesmo Jesus que um dia veio até mim, foi apresentado, me salvou, e o principal, o meu nome está escrito lá no livro da vida, para nada mais, nada menos que a salvação da nossa alma. E é isso que eu peço ao Senhor, que o Senhor continue tendo misericórdia de mim, que nessa caminhada eu possa atingir até o último segundo da minha vida. Eu adoro, irmãos, adoro servir ao nosso Jesus Salvador. Eu adoro, irmãos, adoro estar na casa de Deus, adoro estar aqui. É muito bom falar de Jesus. Amém? Amém. Muito obrigado, irmão Marcinho. Irmãos, ainda não acabou não. Eu quero aqui agradecer a irmã Erlane Lage, que entrou depois que eu tinha falado os nomes, né? O Antônio Santos, presbítero Samuel, bênção, que Deus em Cristo abençoe. O nosso irmão Agnos Macedo, que é o líder de jovens lá da congregação do São Geraldo. Anne Almeida, Gledisane Silva, que Deus em Cristo abençoe. Silvânia Nazaré,
pastor Jurandir Mares Macedo, nosso segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, Ministério de Caeté. Quero mandar aqui também um abraço para o nosso primeiro vice-presidente, pastor José Luiz. Ontem nós estivemos lá em Rancho Novo, no encerramento do Congresso das Irmãs. Irmãos, foi tremendo o trabalho lá no Rancho Novo. Queria agradecer o nosso pastor, primeiro vice-presidente, pastor Zé Luiz. Pastor Jurandir também fez um trabalho lá com os pastores locais em Itaquaraçu de Minas. Foi uma bênção no sábado, né? Então os irmãos estão trabalhando para a glória do Senhor. Mandar um abraço também para o Janderson Coelho. Tem uma empresa de chup-chup, irmãos. É uma bênção. Chup-chup é muito bom. Irmã Jucimara Fontana, lá da congregação de Vila Rato. Stephanie Gomes. Irmão Edson, lá do São Geraldo. Irmã Priscila, lá de São Geraldo. Que Deus em Cristo abençoe. O Carlos Roberto, diácono Carlos, lá da Penha. A irmã Isabel Cristina, que Deus em Cristo abençoe. Irmã Miriam Santos, Daiane do Trevo. O nosso irmão Wagner Júnior, pastor Wagner Júnior, lá de Goiás. Eita glória! Que Deus em Cristo abençoe. O pastor Ronaldo, que Deus em Cristo abençoe. Os irmãos que esteve conosco. É muita alegria os irmãos estar conosco. Nós estaremos aqui segunda-feira novamente. Mas antes eu quero deixar uma palavra aqui. Uma palavra que eu não vou ter condições de falar posteriormente. Nós teremos agora domingo uma decisão muito forte, que é a decisão que nós vamos tomar, que vai influenciar o nosso país, a nossa nação. Eu quero aqui pedir, por gentileza, que você não saia, ouça essa palavra em nome do Senhor Jesus. Nós temos uma consciência que Deus que coloca e que Deus tira. Deus é que coloca os reis e Deus quem tira os reis. Deus que coloca os presidentes e Deus que tira os presidentes. Se você perguntar para mim, pastor, qual é a solução para o nosso país? A primeira via, a segunda via ou a terceira via? Eu quero dizer para você que a solução para o nosso Brasil não é nenhum desses, mas é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós temos que ter a consciência que nós somos cidadãos. E sendo cidadãos, nós temos que tomar decisões. E a nossa decisão, nós como cristãos, nós devemos tomar decisão de acordo com aquilo que nós aprendemos, daquilo que nós lutamos, daquilo que nós pregamos. E seria incoerente da nossa parte nós votarmos em pessoas que é contrário àquilo que nós pregamos. Nós pregamos em favor da família, nós pregamos os princípios de Deus, e existem candidatos que eles trabalham contra todos esses princípios de Deus. Princípio da família, princípio da vida, né? Candidatos que estão ali pensando em colocar em prática como lei o aborto para todas as pessoas. Nós temos aí pessoas com ideologia de gênero, pessoas que estão tentando implantar nos nossos filhos a ideologia de gênero, pessoas que estão tentando trazer projetos para acabar com a família, acabar com a igreja, acabar com os projetos da igreja, né? Então quero que você faça uma análise do seu candidato. Ah, pastor, o senhor mesmo falou que Deus tira, que Deus põe. Irmãos, mas Deus ele usa a nossa mão para abençoar. E eu quero que você seja um abençoador da nossa nação. Ah, pastor, eu não quero me meter nessa questão. Eu já tenho o meu voto definido. Amém, irmãos. Que Deus em Cristo abençoe. Mas amanhã você não venha chorar, porque você teve a oportunidade de votar na pessoa certa e você não votou nessa pessoa certa. Então, em nome do Senhor Jesus, faz um crivo do seu candidato. Se o seu candidato ele tem os mesmos pensamentos que seu, da palavra do Senhor, da família, né? Candidatos aí que pensam em legalizar a maconha, né? O uso da maconha. Então, tudo isso, irmãos, você tem que colocar como crivo na sociedade. O que eu não consigo entender, né? Irmão Giovanni que está presente aqui, o nosso irmão Jesuan, Ian,
Emmanuel. Eu não consigo entender um cristão falar comigo que fulano, ele roubou, mas fez. Imagina, irmãos, se o seu filho ouvisse você falar dessa forma: fulano roubou, mas fez, então vou votar nesse fulano, né? Você estará ensinando para os seus filhos que é importante roubar, mas é importante fazer também. Então, em nome do Senhor Jesus, Deus venha tocar no seu coração. É um momento de você ajoelhar, orar, fazer um clamor ao Senhor. Nós teremos um clamor. Irmão Giovanni, vai ser o dia 1º, né? Vai ser no sábado, dia 1º, nós temos um clamor na nossa cidade, lá no cinema aqui de Caeté. Nós vamos fazer um clamor. Não é clamor para candidato tal ou candidato, não. Nós estamos fazendo um clamor para o nosso Brasil, irmãos, para que Deus ele venha abençoar o nosso Brasil, para que nós possamos ser abençoador da nossa nação. Eu acredito no Brasil. Eu acredito que o Brasil vai ser um celeiro de bênçãos para outras nações. Se você for olhar as nações que estão ao nosso redor, nações que estão nesse processo de socialismo, de comunismo, as pessoas estão sendo destruídas com essa ideologia. Irmãos, eu não quero isso para a nossa nação. Eu quero que a nossa nação ela venha crescer e ser abençoadora. Então, em nome do Senhor Jesus, não queira que eu fale mais 22 vezes acerca dessas coisas aqui, não. Eu quero que você, em nome do Senhor Jesus, é sério, eu quero que você faça um crivo do seu voto e vote na pessoa certa, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Me perdoe, eu tinha que falar sobre essa questão, falar sobre essa eleição que acontecerá nesse domingo. Amém? Deus em Cristo abençoe. Estou fazendo aqui uma oração em favor da nossa igreja, do nosso ministério, mas também do nosso Brasil, porque nós precisamos de uma geração poderosa. Sabemos que geração vem e geração vai. A palavra de Deus ela continua a mesma. Passa céu, passa terra, passa tempo, mas a palavra de Deus ela irá se cumprir, mas que ela venha se cumprir, e em nome do Senhor Jesus nós possamos ser abençoador da nossa nação. Você está comigo? Então vamos orar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Senhor meu Deus e soberano Pai, louvamos a Ti, Senhor, por estar aqui, ó Deus, nesse momento, para abençoar os nossos ouvintes, mas não somente abençoar os nossos ouvintes, mas também a nossa nação, Senhor. Sabemos que nós vamos tomar decisões, que essas decisões vão interferir na vida dos meus filhos, na vida dos meus netos que irão vir, se o Senhor não voltar amanhã, ou voltar depois da manhã, mas que sim, o Senhor venha nos guiar, Senhor, para que nós possamos tomar a decisão certa, para que o Teu nome continuar sendo glorificado nessa nação. Meu Deus, eu amo o país, eu amo o nosso Brasil, eu amo, Senhor, as cores do nosso Brasil, e é por isso que eu clamo a Ti nessa noite, Senhor, que o Senhor venha sarar a nossa nação, que o Senhor venha dar estratégias para as autoridades da nossa nação, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Sabemos que a nação cujo Deus é o Senhor é uma nação abençoada. Então, em nome do Senhor Jesus, que as nossas mãos, Senhor, que vai estar anotando aquele voto, que seja um voto de expressão espiritual. Meu Deus, que em nome do Senhor Jesus, que possa vir uma pessoa que vai guiar a nossa nação, uma pessoa justa, uma pessoa que vai ter a sabedoria do céu para guiar a nossa nação. É o pedido que nós estamos fazendo nessa noite, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Receba a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Deus abençoe, irmão Massinho, Deus abençoe a todos.